tarde, pessoal. Vamos começar mais uma live do Libs, né? Hoje nós temos o prazer de receber a doutora Regina Célia Carvalho da Silva, que agora é a secretária de saúde do município de Sobral. E o tema da nossa live hoje vai ser o enfrentamento do Covid naquela cidade, né? A doutora Regina é graduada em enfermagem pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, especialista em enfermagem clínica e gestão hospitalar, mestrado em enfermagem clínica pela UFC. Já foi professora substituta na UVA, já foi professora na Unifor e agora tem se dedicado a essa tarefa árdua que é a gestão, mas que é um desafio a cada dia, independente de pandemia ou não. Então, hoje nós vamos falar sobre a Covid em Sobral, mas antes queria dar boa tarde, agradecer por ter aceito o convite, doutora Regina, e saber o que além de estar na frente dessa batalha, o que você tem feito aí no dia a dia do período de isolamento social? Bem, boa tarde, agradecer a você, Edson, pela oportunidade. É sempre bom levar informação à população e nesse momento que a gente leva informação, a gente também tem sempre um retorno de sugestões, de dicas, né, que a população coloca, especialmente aqui nessa, que eu acho que esse público aqui é um público mais acadêmico, então são pessoas que fazem muitas leituras e essa troca de ideias, de experiência é sempre muito válida, muito proveitosa, né? Então, aproveitar sempre cada entrevista, cada participação que a gente faz, a gente traz alguma experiência ou alguma sugestão das pessoas, né? Estamos aqui em Sobral, nesse momento de pandemia. Nós nos alertamos muito cedo, até porque Sobral, aqui no Ceará, foi onde teve o primeiro caso suspeito, né? De uma pessoa que veio da China, né? E que imediatamente não existia nenhum caso no Ceará ainda, nem se falava, foi em fevereiro, início de fevereiro. Imediatamente nós colocamos isolamento, fizemos os contatos, tudo, mas deu negativo, né? Era um caso de influenza. E aí nós começamos a nos preparar em termos de plano de contingência, fizemos o plano de contingência, talvez tenha sido também um dos primeiros por conta desse caso, né? E aqui nós temos fábricas, né? Como a fábrica de cimento e a fábrica Grendene, em que as pessoas, os funcionários viajam muito para treinamento, e às vezes treinamento fora do país, e aí isso nos fez nos alertar para providenciarmos logo nosso plano de contingência, né? E quando iniciou os casos em Fortaleza, que Fortaleza fez as primeiras medidas de isolamento social, Sobral também já iniciou suas medidas de isolamento social e com bem mais restrição, né, do que Fortaleza, e conseguimos manter esse início, retardar esse início dos casos aqui em Sobral, de aproximadamente uns 15 dias de Fortaleza, apesar da gente saber desse trânsito que é Fortaleza e Sobral, das pessoas. Muita gente de Fortaleza trabalha em Sobral, principalmente professores, né, que a gente sabe que Sobral é um polo de universidades, e tem muitos professores de Fortaleza que vêm para Sobral, e a gente começou a se preocupar com isso e foi cancelada aulas, enfim. Foi feito todas as medidas, né? Mas, iniciando os primeiros casos em Fortaleza, nós começamos a fazer um planejamento de trabalho na Secretaria de Saúde, né? A primeira medida foi criar o comitê de crise, é um comitê de multiprofissional, trabalha todos os dias, de segunda a segunda, né? Com de escritório de crise com uma sala de situação dos casos, de testes, de leitos hospitalares, né? Fizemos aqui a sala de situação e
começamos a montar um plano de trabalho nas 3 áreas, né? Na atenção primária, secundária e terciária, né? Na atenção primária, a gente inicialmente teve uma certa dificuldade, acho que como todos os municípios tiveram, de equipamento, de equipamento de proteção individual, mas a gente conseguiu logo resolver isso, porque com a parada da Grendene, nós fizemos a proposta da Grendene, da fábrica, fazer EPIs, né? Então, a fábrica começou a fazer EPIs para a gente também, para alguns municípios da região, mas as nossas funções, atuação mais importante da atenção primária, né, foi o monitoramento. Em Sobral, nós temos a felicidade de ter 100% de cobertura da equipe de saúde da família e de agente comunitário de saúde. Então, nós começamos a mapear esses casos, fazer o monitoramento, tanto o monitoramento por telefone, como o monitoramento presencial, né? Principalmente aos pacientes idosos e com comorbidades. Então, essa foi a atenção, uma das principais atuações da atenção primária. Então, a atenção primária, ela trabalhou, então, bom lembrar, né? Sobral é uma vanguarda na área de estratégia de saúde da família. Como a secretária falou, a cobertura sempre foi, desde o início, muito alta, então isso facilita a testagem, né? Facilita a identificação dos casos e, assim como dentro da estratégia de saúde da família, nós temos os agentes de saúde, que também são agentes fundamentais nesse momento de ser o sentinela de um caso suspeito, né? Então, a atenção primária, ela trabalhou mais nessa questão do diagnóstico e na testagem, né? O diagnóstico, testagem e monitoramento, né? Monitoramento dos casos. Nós colocamos todos na frente de todas as unidades de saúde para que fora da unidade nós possamos fazer a triagem dos pacientes. Mudamos os fluxos da unidade, os pacientes com sintomas gripais, ele tinha um fluxo de entrada e de saída que não se comunicava que não se comunica, aliás, com outros pacientes. Nós permanecemos com as vacinas, né, nas crianças, o pré-natal e alguma urgência que possa aparecer na comunidade, né? Porque, na verdade, a rotina muda completamente, mesmo nas unidades de saúde, né? A gente não deve esquecer que existem todos os outros programas e todas as outras comorbidades que são acompanhadas, né, pela estratégia de saúde da família. Realmente, isso teve que ser reorganizado, talvez, por esse comitê que vocês criaram, né? O fluxo foi reorganizado. E uma coisa muito importante que nós fizemos, que não foi inicialmente, já foi depois, porque as estratégias mudam diariamente, o vírus ele avança muito rápido e avança de uma forma muito singular, porque em cada região ele vai se manifestando, né, e se comportando de uma forma diferente. Então, uma coisa interessante que nós fizemos há bem pouco tempo foi um fluxo das unidades de saúde diretamente para uma unidade hospitalar, que o município fez uma intervenção, né? Uma unidade hospitalar de baixa e média complexidade. Então, durante a visita, que a visita não é só feita pelo agente comunitário de saúde, toda a equipe está apoiando a visita, inclusive os nossos dentistas, porque foi suspensa as atividades, né, da odontologia, deixado especialmente somente a atividade de urgência. Então, esses dentistas incorporaram a equipe, eles já são da equipe, mas incorporaram ao fazer da equipe, que não era um fazer exclusivo do dentista, que era fazer a visita das unidades de saúde e fazer o monitoramento também por telefone. Então, legal essa experiência. Eu não sabia que os dentistas estavam também na linha de frente aí do trabalho. Na linha de frente, tanto no monitoramento telefônico, como na visita também. Nesse momento de pandemia, então, todo mundo abraçou essas atividades na atenção primária.
né? Legal, isso tem que ser divulgado, isso essa, tem que ser divulgado. Porque muitas vezes o dentista, né, é colocado de lado como um adendo à estratégia de saúde da família, e aí esse é o momento em que aglutinou realmente toda a equipe para uma ação de enfrentamento à epidemia, né? tratamento, né? Então, um profissional de saúde que colaborou muito, né, nesse momento, e eles mesmos ficaram muito felizes quando fizemos a proposta, né, de estar ajudando, de estar colaborando com a pandemia, né? Esse fluxo direto da unidade de saúde para o hospital foi muito importante porque a gente conseguiu identificar pacientes com potencial com um potencial complicador, né? O paciente queria complicar ali com um pouco tempo, a doença ela evolui muito Rápido. rapidamente, né? E aí a gente fez um internamento precoce, né? Para esses pacientes. Internamos, inclusive, pacientes no início que nós achávamos que não iríamos conseguir manter em casa em isolamento, né? Então, esses pacientes foram internados nessa situação. Então, isso fez com que a gente diminuísse muito as necessidades de UTI, já que Sobral a gente sabe que tem uma disponibilidade de leito de UTI já bastante complicada por atender toda a região norte. Exato, né? exato. Então, essas foram as principais ações na atenção primária. Na atenção especializada, né, principalmente na secundária, a gente manteve todas as unidades secundárias, CAPs, né, logicamente mudando os fluxos, ampliando os cuidados, né, com Olha, deixa eu lhe interromper, porque isso é muito importante. No momento de isolamento social, o que nós temos visto de aumento de crises de depressão, de ansiedade, de agudização de quadros de pessoas que já estão em acompanhamento. Então é importante que se mantenha unidades como o CAPS na atenção secundária, né? Na verdade, o CAPS é um auxiliar na estratégia, e assim como o CEL, né? E o SEM, na verdade, né? O CEL não, o SEM, e as UPAs, todas elas funcionando também focadas dentro desse fluxo novo que vocês criaram, não é isso? Exatamente. Então, na atenção secundária, a gente criou o plantão epidemiológico, né, com profissionais de saúde, alguns médicos, né, 24 horas, acompanhando. A gente disponibilizou o telefone, o WhatsApp, né, para que as pessoas pudessem entrar em contato com esses profissionais para tirar dúvida, né, para se consultar, enfim, a gente fazer um direcionamento adequado para essas pessoas. Também implantamos um plantão psicológico, né, da psicologia, onde também tinha psicólogos acompanhando tanto profissionais como pessoas que precisariam de alguma orientação com a psicologia. Mantemos os CELs os CELs não, Sim, eu também falei CEL. Os CAPs, e o SEM a gente manteve com o acompanhamento da gestante de alto risco. Também mantendo todos os cuidados com a gestante de alto risco, de distribuir máscaras, né, e colocar o distanciamento adequado, a quantidades agendadas, enfim. Na atenção terciária, que a gente sabia que era o nosso maior problema, por conta da quantidade de leitos que nós temos em Sobral, logo no início nós fizemos uma intervenção no dia 17 de março, foi feita uma intervenção no hospital Dr. Estevam, que era um hospital que estava sendo estava sendo gerenciado por uma OS, né? Fizemos a intervenção nesse hospital, mudamos os fluxos e foi colocado uma unidade dentro do hospital para atender e testar pacientes com síndromes gripais, suspeitos ou confirmados de Covid-19, e fizemos a intervenção em um prédio que estava desocupado aqui em Sobral, que é uma clínica do Dr. Alves, e nessa clínica nós planejamos fazer um hospital de 50 leitos, com 10 leitos de UTI, né? E conseguimos, em 45 dias, mudar todo o fluxo do hospital, adequar o hospital, essa clínica, para suportar um hospital de 50 leitos,
com todo o aparato de infraestrutura que um hospital precise, né? E 11 leitos de unidade de terapia intensiva com hemodiálise, né? Então, nós fizemos mesmo, trabalhando dia e noite para levantar esse hospital. O hospital hoje o hospital foi inaugurado com 45 dias e hoje é um hospital que permanece lotado 24 horas, com os 11 leitos de UTI, os 39 leitos de enfermaria para a região de Sobral. Não é um hospital só para os sobralenses, é um hospital para a região de Sobral, né? Perfeito, muito bom. Deixa eu lhe perguntar... Também, em contato com o governo do estado, a gente ampliou leitos no Hospital Regional Norte, né? Tanto leitos de enfermaria como leitos de UTI. Ampliamos leitos de UTI de enfermaria na Santa Casa de Misericórdia de Sobral, também mudando os fluxos da Santa Casa de Misericórdia. O hospital que nós deixamos fora a Covid foi o Hospital do Coração, né? Solicitamos também a Unimed que implantasse 3 leitos de UTI para os pacientes de convênio. A Unimed também implantou esses leitos em tempo recorde. Sei que nesses dias nós aumentamos em 124 leitos de UTI na região e mais de 200 leitos de enfermaria, né, em Sobral. E antes tinha quantos, doutora Regina? Antes, em Sobral, nós tínhamos já 112 leitos de UTI. Mais do que dobraram, então? Mais do que dobramos. Esses leitos para neonatologia, né, trauma, cardiologia, quer dizer, leitos para todas as especialidades, né? Certo. E aí a gente já sabendo dessa dificuldade, corremos para implantar esses leitos, especialmente para a Covid, que estão sendo implantados, né? Essa live, né? Essa live ela é direcionada ao público geral, né? Mas nós temos aqui muitos professores e pesquisadores e estudantes de pós-graduação. A pergunta que eu vou fazer é, dentro do grupo de administradores da crise, como foi o processo de consultar a ciência para organizar os fluxos de diagnóstico e encaminhamento e tratamento? Pronto. No comitê de crise, nós sentimos a necessidade de uma comissão científica, né, para acompanhar. Então, uma das pessoas do comitê de crise nosso, ele faz parte do Observa SUS, da UVA, e aí nós entramos em contato com a UVA, com a professora Isabelle, a vice-reitora, e nós estamos tendo um apoio do Observa SUS, também com o professor de Fortaleza, que é o professor Wellington, né? Em contrapartida também a CESA, né? Nos dá apoio com os epidemiologistas e estatísticos da CESA, né? Que é o professor Tanto e o professor Soares. Eles têm nos ajudado bastante a encaminhar os dados para esses professores e a gente 2 vezes por semana faz reuniões com eles e analisamos esses dados para que nós possamos tomar decisões. Inclusive, ontem tivemos reunião com esses professores e observamos que nós estamos numa fase de estabilização, talvez, da curva, mas em dados gerais, né? Quando a gente aprofunda esse olhar dentro do município, nós percebemos que em algumas regiões do município tem diminuído o número de casos, mas em outras regiões tem aumentado. Então, a gente percebe que a pandemia, como qualquer epidemia, ela não se dá de forma única, né, geral. Assim como teve em vários países, em momentos diferentes, dentro do município, quando você consegue aprofundar esse olhar e detalhar essas informações, tem bairros também que eles chegam com mais intensidade e vai passando, enquanto que outros bairros também isso vai iniciando. Então, há quem diga que o vírus veio desafiar os sistemas de saúde, né? Porque ele funciona de formas diferentes em cada região. Exatamente. E essa informação é importante para que a gente faça intervenções, né, bem focais
para que nós possamos vencer essa batalha e ser mais contundente nas nossas intervenções. Doutora Regina, existe uma celeuma a respeito envolvendo aí algumas drogas que no início apareceram como que iriam resolver o problema da Covid-19. Então nós tivemos aí, vou citar uma aqui, que é a hidroxicloroquina, que ainda está aí nas discussões e se politizou isso, enfim. Como é que vocês lidaram, como é que a gestão lidou com essa situação, já que existe um protocolo do Ministério da Saúde, existia um protocolo do Estado que abria a possibilidade de usar, depois houve aquele artigo na Lancet e aí tirou, enfim, como é que está a questão e a orientação que vocês têm dado aos profissionais de vocês quanto às drogas utilizadas no tratamento? No momento, a orientação é um protocolo do Estado, né? Que é o protocolo do Estado, que é o protocolo precoce na atenção primária, né? Que é a utilização da azitromicina e da prednisona, né? E algum sintomático, como dipirona, enfim, antitérmico e medicação para dor. Esse é o protocolo que nós estamos utilizando aqui em Sobral. No 5º dia de sintoma, né? A única diferença do nosso protocolo de Sobral para o protocolo do Estado é que o Estado orienta que esse kit de medicação, né, seja entregue a pacientes do grupo de risco. E aí, aqui em Sobral, a gente não está entregando somente ao paciente do grupo de risco, entregando a todos os pacientes que têm sintoma a partir do 5º dia, né? Se esses sintomas não estejam melhorando. A cloroquina, ela não é utilizada na atenção primária, né? Não está no nosso protocolo, mas eu tenho informações que em algumas UTIs, né? Isso vai depender muito da conduta médica. Sim, sim. Alguns médicos têm solicitado para o hospital a utilização dessa medicação, logicamente com todo aquele, seguindo o protocolo do termo, de assinar o termo de responsabilidade pela família, orientação da família, avaliação da função cardíaca, enfim. Perfeito. E nós percebemos que são em pacientes muito graves, né? Sim. São em pacientes muito graves que tem se utilizado isso. Na atenção primária, não, essa discussão do protocolo do Estado foi feita com toda a nossa equipe de profissionais médicos da atenção primária e a azitromicina com a prednisona a partir do 5º dia foi considerada adequada e essa que nós estamos utilizando, né? Muito bem. Estamos aqui já com a nossa primeira meia hora de conversa, né? E já vemos aqui muitas ações interessantes em um sistema de saúde próximo àquilo que a gente deseja, todos os municípios, né? Com a gestão, com cobertura adequada, com fluxo de medicamentos adequado, de monitoramento de pacientes adequado. Então, deve ser um desafio muito grande para você como profissional, mas já nessa primeira meia hora de conversa a gente vê a quantidade de ações baseadas em ciência e em protocolos. Fico muito feliz em ver que o município está consultando essas pessoas, essas inteligências, porque eu acho que é a partir daí que o caminho para atravessar isso fica mais curto, né? Agora eu vou falar de um outro assunto, que é o cuidado com o cuidador, né? Nós vimos aí durante a pandemia do mundo muitos médicos, enfermeiros, auxiliares adoecendo e até mesmo morrendo dessa Covid-19. Como é que a Secretaria tem organizado essa questão da prevenção nesses profissionais? E acho que nós temos que falar de uma coisa que eu escutei e acho que é muito importante, que é uma valorização aos profissionais de saúde que estão na frente. Salvo engano, ouvi o prefeito Ivo falar sobre isso em uma das DRs que ele faz aqui no Instagram, que eu adoro, acho ótimo aquelas DRs, acompanho todas.
Como é que você pode falar aí, Regina, desse cuidado com os cuidadores? O que vocês têm Nossa feito? nossa primeira preocupação, professor, foram os EPIs, né? A gente se preocupou muito para colocar os profissionais na linha de frente por conta da falta de EPIs que estavam no mercado, né? A gente queria comprar e não conseguia, os preços ficaram exorbitantes, né? A gente também Verdade. muita preocupação com tribunais de contas, né? E essa coisa da administração pública tem que se preocupar. Sim. Mas, com o auxílio da Grendene, que começou a fabricar esses EPIs para a gente, a fábrica Votorantim também, cimentos, nós entrou em contato com a gente, eles estão nos apoiando também, inclusive com apoio de gestão, né? Tem um consultor que está nos apoiando e nos forneceu bastante equipamento de proteção individual e nós estamos conseguindo colocar as pessoas na linha de frente. Outra preocupação que tivemos foi com testes, né? Nós compramos, o Estado nos ofertou, mas também nós compramos testes. O teste do Estado era um teste que não diferenciava IgG de IgM, então nós compramos testes, né, com IgG e IgM para testar nossos profissionais, para dar com certa segurança também, para que eles possam retornar também ao posto de trabalho, né, se caso desse negativo. Nos hospitais, nós pedimos uma avaliação do engenheiro para nos resguardar, que nós queríamos aplicar a gratificação de 40% para os profissionais que estavam lidando diretamente com o Covid e passamos à Câmara uma gratificação para todos os profissionais da linha de frente, né? Que vai ser paga agora em junho, mas com retroativo a maio também, por conta que teve o trâmite de passar na Câmara e não deu tempo de passar para maio, mas em junho vai ser retroativo de maio. Então, o apoio de psicólogos para esses profissionais também, o afastamento precoce de todas as pessoas com fator de risco, né? Passaram todos por médico do trabalho para possam se afastar com mais tranquilidade e dar uma tranquilidade para a gestão também em relação a isso. Sempre acolhendo, sempre orientação de que todas as coordenações façam esse acolhimento, escute o profissional, né? Muitas vezes eles ficam muito preocupados em entrar com atestado, perder trabalho, ficar desempregados, mas a gente procurou tranquilizá-los em relação a isso, né? E dar esse apoio, porque a gente entende que é um momento de muito estresse, né? Os profissionais têm muito medo, né, de trabalhar, a gente percebe isso, eles têm razão também. Às vezes não é medo nem de se contaminar, mas medo de levar a contaminação para a família. Então, a gente tranquilizou no sentido de que, ter problema com sintomas, a gente também testa a pessoa, testa a família. Então, isso a gente separou uma quantidade de testes para trabalhar com os profissionais de saúde também, né? Olha, fantástico isso que você me diz. Olha, isso tem que ser muito divulgado, né? A gente fala tanto em dificuldade na contratação, às vezes no salário baixo, e ver um município que está vivendo o que estamos vivendo, com a redução de ICMS, com a crise financeira, valorizar esses profissionais, isso tem que estar em primeira página de todos os jornais. Sobral e o prefeito Ivo Gomes, extensivo, obviamente, a Secretaria de Finanças e de Saúde, está de parabéns por valorizar esses preciosos profissionais. Por falar nisso, precioso profissional, a doutora Keliane Abreu, aqui, que é a nossa, já participou conosco aqui de uma live, falando muito bem do SUS, né? Pergunta se o município tem conseguido manter as farmácias abastecidas com essas medicações do kit. E se isso tem sido só com recurso do município ou tem recebido também do Estado e da União? Nós recebemos, né, uma boa quantidade do Estado, né?
Estou saindo agora de uma reunião com o prefeito e os gerentes. Ontem nós tivemos a reunião com os gerentes da sede, hoje foi com o gerente dos distritos, exatamente ouvindo dos gerentes quais são as dificuldades deles em relação ao enfrentamento do Covid, né? E eles colocaram algumas dificuldades que a gente já está tentando resolver, né? A medicação nós solicitamos já uma compra bem... Nós já tínhamos uma licitação que já tinha ocorrido e nós estávamos com o contrato e nós fizemos um aditivo a esse contrato, né, para adquirir essa medicação, né? A gente acredita que já ter suficiente esse kit para a população. No início, nós estávamos, inclusive, centralizando esses kits na central de abastecimento farmacêutico, mas hoje nós percebemos algumas dificuldades dos distritos em mandar pegar essa medicação exclusivamente para a entrega da população. Então, hoje nós decidimos já colocar esses kits, uma média de entrega, já que nós já temos uma média de entrega por dia desses kits, e colocar esses kits semanalmente à disposição das unidades, né? Então, nós não estamos, graças a Deus, com dificuldades em comprar os kits dessas medicações que estão no protocolo. Excelente, muito bom. Nós temos visto, né, nas lives do governador o início do processo, né, de saída de isolamento aqui de Fortaleza. Mas à medida que ele informa isso, ele informa também que há uma preocupação em relação ao interior, né? A pandemia parece se espalhar mais agora nessa fase para o interior. Inclusive, Sobral hoje está no que nós chamamos lockdown. Como é que está sendo o bloqueio desses espaços públicos? Como é que tem sido a informação para a sociedade? Como é que tem sido o envolvimento do prefeito, das outras secretarias? Como é que está sendo esse contato com a sociedade com relação a isso? Eu já vi imagem até do prefeito na rua tirando o povo de fila, mas me fala um pouco aí como é que Sobral tem trabalhado essa questão da informação com relação ao isolamento social necessário. Bom, nós inicialmente tínhamos diariamente, hoje está um pouco mais espaçado, mas tínhamos diariamente uma reunião do prefeito com todos os secretários para tratar sobre o enfrentamento da pandemia, todos os secretários, né? E aí, porque realmente tem ação, é um problema, né? Que não é só a doença, é um problema que atinge vários segmentos, né? Economia, né? E enfim, atinge vários segmentos. E as reuniões, era logicamente, a parte da saúde é o que era mais detalhado, mas nós temos a participação da Secretaria de Direitos Humanos, né, para avaliar as pessoas que estão em situação de rua, né, para avaliar as pessoas que estavam com dificuldades, né, de adquirir alimentos ou de se alimentar. Tivemos uma ameaça aqui de enchente, né? Foi um momento que choveu muito, então estávamos também ocupados com isso, com a Secretaria de Empregos, né? De Trabalho e Empregos, né? Avaliando quais foram os profissionais autônomos que foram prejudicados, para que pudéssemos dar algum auxílio, cadastrando esses profissionais. A prefeitura deu auxílio a esses profissionais, todos, mototaxistas, taxistas, vendedores ambulantes, todos eles foram cadastrados e receberam auxílio da prefeitura. Fizemos também uma intervenção numa fábrica de lingerie que fechou, para que possamos fazer máscaras para a população. Então,
iniciamos esse trabalho, isso também gerou emprego, porque houve uma contratação de costureiras, né? A preocupação sempre do prefeito, essa questão de também estar gerando empregos. A Secretaria de Educação, com o apoio de fornecer a todos os alunos o alimento que eles tinham quando faziam a aula, muitos alunos almoçavam, tinham sua alimentação na sala, na escola. Então, a Secretaria de Educação se organizou para continuar fornecendo esse alimento para os alunos, né? A Secretaria de Segurança reforçando a situação de segurança. Enfim, todas as secretarias eram voltadas, né? A de urbanismo fazendo as fiscalizações juntamente com a vigilância sanitária, da saúde. Então, todas as secretarias voltadas para esse enfrentamento, né? O prefeito fez várias ações aqui que não foram feitas em nenhum município, como fechar bancos, né? Modificar horário de bancos, né? Modificar fluxo dos bancos, porque você conhece Sobral, os bancos aqui são concentrados praticamente em uma rua, então as filas eram imensas, né? Então, isso foi feito mudança de horários, tinha dia que era determinada, eram mulheres, tinha dia que eram homens, tinha dia que eram idosos, enfim. Foram feitas várias ações nesse sentido, bloqueio de rua, fechamos mercado, e inclusive o mercado foi visto como um local de muita contaminação, então ele foi fechado por várias vezes, né? Fizemos fechamento de fábricas, onde nós constatamos um foco de disseminação, de contaminação de Covid. Então, a fábrica foi fechada por 15 dias. Enfim, todas essas ações, juntamente com todas as secretarias, elas foram feitas. Alguns sobralenses, a maioria dos sobralenses apoiou, né? Mas a gente encontra sempre aquelas pessoas que são Resistência sempre, normal. isso é natural, mas a maioria dos sobralenses apoiou essas ações do prefeito, e a secretaria sempre junto com a vigilância sanitária também acompanhando essas ações. Muito bom, muito bom. Regina, como é que está a situação de Sobral hoje em números, né? Vamos atualizar aqui os números de Sobral. E a despeito de todas essas ações, né, a gente vê a importância da epidemiologia, o monitoramento, a testagem, o cuidado com os profissionais, tudo isso que a gente falou. Mas a partir de agora, com os números que você vai me dizer, o que é preciso fazer para Sobral atravessar com o mínimo possível de vítimas? Bom, hoje nós estamos fechando agora mesmo o boletim. Eu estava ali com as meninas, nós já estávamos em 3.920 casos, né? E 160 óbitos, né? Então, a gente não tem percebido uma diminuição dos casos, a gente tem percebido os casos eles têm se mantido numa determinada média, né? Que é uma média alta, né? De 180, né? 190 casos por dia. Nós estamos fazendo de teste rápido uma média de 300 testes rápidos por dia, Sobral, né? Tem os testes rápidos feitos nos laboratórios privados e os SUABs, né? Os PCRs, RT-PCR, que são realizados também nos hospitais. Então, a gente tem uma média de 350 exames por dia, e o que a gente percebeu, professor, que de uns 20 dias para cá, esse percentual de positivo aumentou, né? Então, a gente foi aumentando. Eu lembro muito bem quando nós tínhamos 10% dos casos testados positivo, depois foi passando para 20%, né? E hoje nós estamos com um pouco mais de 50% dos testes positivos. Mas a testagem de Sobral, ela tem, por nós termos pouco teste, né? Para a título de pesquisa, de investigação, ela tem um viés, porque nós temos um direcionamento com o teste.
né? Uhum. A gente testa aquela pessoa que tem sintoma ou que tem sintoma leve, mas é um fator de risco. E a gente também testa no período adequado do teste, após 7 dias, né? Então, a probabilidade da gente ter um teste positivo ali é mais alta, Aumenta, né? Sim. porque a gente tem, agenda exatamente as pessoas, elas explicam, orientam, às vezes a pessoa quer testar no mesmo dia, mas a gente orienta porque o teste rápido só vai aparecer o resultado adequado depois do 7º, 8º dia. Então, a gente tem esse direcionamento, eu acho por isso esse percentual tão alto, né? Sobral Sim. vai participar agora de uma pesquisa que Fortaleza está saindo dela, que é uma pesquisa de testagem aleatória. Como Sobral é o segundo município com mais casos no Ceará, essa pesquisa vem para Sobral talvez na próxima semana. E nós estamos acompanhando esses casos diariamente, né? A gente tem uma média de 180 casos por dia e uma média de 7 óbitos. Nós já tivemos no início, dia 1º, dia 2 de maio, que foi o nosso maior número de óbitos, foi 10 óbitos por dia. Depois isso deu uma caída e a gente está mantendo esse percentual de 7 óbitos por dia, que para a gente é muito, né? As pessoas têm que entender também, por exemplo, de ontem para cá foram 10 óbitos, mas a gente apresenta a quantidade de óbitos do dia, que foi positivo, e a quantidade de óbitos que estavam aguardando o resultado Sim, 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 positivo, sim. né? Acaba acumulando, né? Isso, acaba acumulando. Então, foram 10 óbitos que subiram de ontem para hoje, mas a quantidade de óbitos mesmo positivo foram 7. Né? Esses óbitos estão concentrados em pessoas com idade mais avançada e comorbidades, né? Sim, sim, sempre concentrado, né, em idade mais avançada e com comorbidades. Apesar da gente ter tido óbito de crianças, né, teve óbito de dois bebês, menor de 1 ano, todos dois prematuros, então eram crianças de risco, né, Sim, sim. e que a família positivou, né, por visitas, inclusive visitas ao bebê que estavam recebendo, que a família positivou e o bebê também positivou e não resistiu. Né? Mas a maioria dos casos é mesmo acima de 60 anos e com comorbidades. Regina Sobral tem testado muito, né? Apesar dos testes serem sempre em número menor do que a gente deseja, mas Sobral tem testado mais do que alguns estados, é verdade isso? Tem. Hoje nós já testamos quase 10 mil pessoas, né? Um quantitativo bem alto em relação a alguns outros municípios e até estados. O prefeito fez uma licitação de mais 40 mil testes, né, aguardando esses testes chegar para a gente ampliar esse número de testagens. E eu acredito que por conta desse número de testagem também, a nossa letalidade ela é uma das mais baixas do estado do Ceará, né? Sua letalidade é de 4%, enquanto a de Fortaleza é de 9%, e Sim, a do sim, sim. Ceará está numa média de 7%, né? Isso. Então, a gente tem uma taxa de letalidade baixa. Muito bem. Os exames de PCR têm demorado muito, Regina, para o resultado ser devolvido do LACEN? Sim, sim. Mas já teve mais, né? A gente já Uhum. teve 20 dias esperando o resultado dos exames. Hoje está uma média de 7 dias. Quando o paciente vai a óbito, que estava internado e vai a óbito, que o hospital sinaliza isso para o LACEN, ele apressa Ele apressa. Certo. esse resultado. Então, geralmente sai um dia, 2 dias depois que o hospital comunica. Mas está na média de 7 dias. Perfeito. Bom, já vamos completando aqui 1 hora, né? Muito tempo para uma pessoa que está na frente da batalha, né? Aí de Sobral. Eu fico muito feliz em ver tantas ações, o município trabalhar com base na epidemiologia, usando a estratégia saúde da família, com medicação, com ciência. Eu fico realmente muito feliz em saber de tanta coisa boa que esse município tem feito para os seus munícipes, né? Qual é a mensagem final que você quer deixar, Regina? E quais são as orientações
para as pessoas a partir de agora em Sobral, no Ceará, no Brasil e no mundo? O que a gente precisa fazer a partir de agora? Bem, nós estamos observando os dados para ver quando começar a fazer um aliviamento dessas medidas, né? As fábricas pressionando muito, o comércio pressionando muito. Eu recebo mensagens e ligação continuamente em relação a isso. Mas, assim, nós já tivemos nós temos critérios, né? Os critérios só abrir quando realmente a gente tiver uma média de número de casos percebendo, diminuindo, a média do número de óbitos percebendo também diminuindo, né? É o que nós não estamos percebendo, ela está estabilizando, mas não está diminuindo. Quando nossas UTIs estiver com a taxa de ocupação menor que 80%, no momento nós estamos com a taxa de ocupação acima de 95%, né? Já tivemos com a taxa de ocupação acima de 100%, improvisando leitos de UTI, mas hoje nós estamos com a taxa acima de 95%, né? Quando nós tivermos uma taxa de ocupação de enfermaria abaixo de 70%, nós estamos com a taxa de 73, 74, enfermaria ainda está um pouco mais tranquilo, né? Mas o TI está sempre bem alto. E quando nós tivermos uma procura de sintomáticos respiratórios nas unidades básicas de saúde e na UPA, reduzindo, né? Como eu falei, essa procura tem reduzido em algumas unidades, em outras tem aumentado, então a gente tem que só liberar, começar a pensar no plano de liberação de volta às atividades econômicas, quando a gente tiver esses dados, né, que eu coloquei aqui, que o município elegeu como critério para se começar a conversar com essas fábricas, né, para voltar a funcionar. Apesar da Grendene ter nos apresentado um plano de retorno ao trabalho muito bom, né? Com redução, com 20% só da capacidade dos funcionários e muitos cuidados, muitas medidas sanitárias bem interessantes, né? Mas, assim, nós não trabalhando só com profissionais de Sobral, porque está proibida a entrada de pessoas no município, todos os municípios, que não seja para alguma atividade, né, que seja para o hospital ou trabalhar em hospital. Então, esses critérios, eles têm sido muito bem respeitados pelo prefeito, né? E a gente tem acompanhado para ele, dando essas informações, nos reunindo com esses epidemiologistas para nos apresentar a curva, né, como é que está a nossa curva, e o prefeito só vai realmente liberar alguma coisa quando ele tiver a certeza, dada pela Secretaria de Saúde e por esses epidemiologistas, para que possa retomar as atividades econômicas. Muito bem. Isso é gestão responsável, como a Socorro Ferreira falou aqui, não é? E é isso mesmo que tem que ser feito, né? A população tem que ficar em casa e confiar nessa equipe multiprofissional e extremamente bem coordenada por vocês, para que Sobral passe por essa fase mais difícil. Mandar um abraço aqui para as pessoas que... A mensagem, viu, Edson, é que as pessoas continuem em casa, né? A gente acredita que esse achatamento que foi apresentado da curva de Sobral tenha sido por essas medidas. Então, como não existe vacina, não existe uma medicação, um tratamento ainda definido, a única coisa que nós podemos fazer são essas intervenções não farmacológicas, né? Que é a higiene das mãos, o uso da máscara, né? E esse isolamento social. Então, é o que nós podemos fazer, né? O que a população pode ajudar. Nós sabemos que qualquer retomada de atividade econômica, ela pode
desviar esses dados e ter um aumento da curva. Então, nós estamos cientes e a população e os empresários também têm que estar cientes que essa liberação pode acontecer e fechar, liberar e fechar, né? Que é muito pior, que é muito pior. Nós temos que entender que as atividades econômicas elas têm que continuar, o país não pode parar totalmente, mas nós temos que ter essa responsabilidade, né, de ir medindo esses indicadores para que nós não tenhamos um sofrimento a mais da população. Tudo bem, deixa eu agradecer algumas pessoas aqui, a Socorro Ferreira, o Leonardo, a Val, a Larice, que eu acho que a Larice é dentista aí em Sobral, a Margarida, Breu Silva, o Márcio, uma turma boa que apareceu por aqui, Keliane, né? Todos eles vendo, doutora Lara, doutor Felipe, muito feliz, Felipe, em saber que os dentistas estão aí na luta, ajudando na linha de frente, viu? Muito feliz com isso. Enfim, agradecer também a você, Regina, que reservou esse tempinho para conversar com a gente. Essas lives elas vão ficar depois disponibilizadas. É importante que a gente transfira essas informações do que a gestão tem feito e esses conselhos para a população. Muito obrigado, muito agradecido e muita força nessa caminhada para que tudo aconteça da melhor forma possível. Amém. Obrigada, muito obrigada mesmo, obrigada a todos. Um abraço. Tchau, boa noite. Boa noite.